A mente pode ser uma ferramenta de clareza, ou uma cela invisível que se fecha por dentro, sem trancas, alarde. Às vezes, tudo parece calmo por fora, mas por dentro o barulho nunca cessa. Pensamentos surgem como ondas, uma após a outra, sem fim, pausa, sem trégua. E quando você tenta silenciá-los, eles gritam mais alto. Quando tenta entendê-los, se multiplicam. Quando tenta escapar, te seguem. Você não escolheu esse barulho. Ele nasceu, cresceu, se instalou. E agora parece que ele é você. Mas ele não é. Vivemos cercados por um ruído interno que se repete como um disco arranhado, ruminações, suposições, preocupações, uma mente cansada, exausta, acelerada. E o mais cruel é que ela fala com a sua voz. E por isso você acredita. Acredita que está no controle, mas no fundo está sendo conduzido. Acredita que está pensando para encontrar soluções, mas está apenas girando em círculos dentro da própria cabeça. Isso não é reflexão, é repetição. Não é consciência, é ruído. O pensamento em si não é o inimigo. O problema é a forma como nos relacionamos com ele, a forma como damos autoridade absoluta a tudo que passa pela mente, a forma como nos identificamos com cada pensamento como se fosse verdade, como se fosse urgente, real. Mas nem tudo que você pensa merece crédito, nem tudo que a mente produz precisa ser acolhido, nem todo pensamento precisa ser seguido. Alguns só precisam ser observados e deixados ir. Marco Aurélio, um imperador romano cercado por decisões que mudavam o destino de povos inteiros, escrevia cartas para si mesmo, não para mostrar sabedoria, mas para não perder o silêncio, não se perder dentro da própria mente, para lembrar todos os dias que ele não era seus pensamentos, que havia algo mais profundo, firme e claro por trás de toda aquela turbulência mental. Ele escrevia para organizar, sim, mas principalmente para acalmar e respirar por dentro. A filosofia antiga nos ensina que o pensamento deveria ser uma ferramenta a serviço da clareza, e não um substituto da consciência. Mas hoje confundimos pensar com estar presente. Confundimos excesso de ideias com profundidade, controle com liberdade. Quando, na verdade, quanto mais tentamos controlar tudo que passa pela nossa mente, mais nos aprisionamos nela. A liberdade não está em dominar cada pensamento que surge. Sim, em não se curvar diante deles. Aprender a deixá-los passar como nuvens num céu aberto. A maioria das pessoas não quer liberdade mental. Controle absoluto, dominar a mente pela força, pelo esforço, pela vigilância constante. Mas isso só aprofunda o cansaço, só reforça a prisão, porque o verdadeiro poder não encontra em pensar mais. Está em saber a hora de parar, em perceber quando o silêncio é mais sábio do que qualquer argumento, quando a pausa vale mais do que qualquer resposta. Quando não reagir é, na verdade, um ato de coragem. Este vídeo não é sobre técnicas rápidas ou frases prontas, e sim reconhecer o lugar onde você está por dentro. Assim, oferecer um novo caminho, retorno à sua própria clareza, à sua própria paz. Liberdade silenciosa que nasce quando você deixa de ser escravo dos seus pensamentos. Ninguém percebe quando isso começa. Pensar demais não soa como um problema. Pelo contrário, parece uma virtude, parece responsabilidade, maturidade, inteligência. Mas o que se esconde por trás desse excesso é fuga, fuga da dor, daquilo que não se quer sentir. A mente hiperativa se torna um esconderijo sofisticado, um refúgio onde a dor se disfarça de preocupação, de planejamento, de raciocínio lógico. E quanto mais você pensa, mais acredita que está lidando com as coisas, mas na verdade está apenas adiando o sentir, está se distanciando cada vez mais de si mesmo. O pensamento em excesso não ilumina. Ele cansa, confunde, desgasta. A ciência já percebeu isso.
Estudos mostram que o cérebro responde à ruminação mental da mesma forma que responde à dor física. Isso significa que, quando você pensa sem parar, seu corpo reage como se estivesse sendo ferido, como se estivesse em perigo, porque está. Mas o perigo não está fora, está dentro, está na forma como você se prende ao pensamento como se ele fosse um barco em meio à tempestade, quando na verdade ele pode ser a tempestade. O que chamamos de reflexão muitas vezes é só repetição. Um looping, uma repetição de padrões mentais que não levam a lugar algum. Eles apenas mantêm o ciclo, o barulho. E loops não libertam, não curam. Loops só mantém você preso em dúvidas, em suposições, em cenários que talvez nunca aconteçam. E enquanto isso, a vida real escorre pelos dedos. O presente passa despercebido. O corpo adoece. A alma se esgota. Você pode até pensar que está no controle, mas a verdade é que está tentando fugir. Fugir do medo, da culpa, da tristeza, da solidão e daquilo que só pode ser curado quando é olhado de frente. Pensar demais é como andar em círculos em um quarto fechado, esperando que a porta apareça sozinha, mas ela não aparece. Porque a saída não está em pensar mais, e sim em sentir, em pausar, ouvir o que há por trás do pensamento, ter coragem de estar presente, mesmo quando dói. A mente, quando hiperestimulada, se torna um filtro opaco. Tudo passa por ela, mas quase nada chega com clareza. E se tudo que você vê está sendo distorcido por uma lente de ansiedade, nenhum pensamento vai trazer paz. Porque não é sobre pensar certo, é sobre parar de pensar como fuga, parar de fugir de si mesmo. É sobre finalmente voltar para dentro, com presença. A mente acelerada não anda sozinha. Ela caminha ao lado de um corpo que carrega tensão há anos, ombros contraídos, respiração curta, mandíbula apertada, estômago fechado. Um corpo em constante estado de alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo quando não há ameaça alguma. Esse estado não é força, é exaustão. É sobrevivência. E quando o corpo vive assim, a mente tenta encontrar sentido no caos, mas não encontra. Ela inventa. Pensamentos obsessivos, muitas vezes, não são o problema em si. São sintomas. Sinais de um sistema nervoso em colapso silencioso. De um organismo que não consegue mais relaxar porque passou tempo demais tentando aguentar. Quando o corpo está em desequilíbrio, a mente tenta resolver. Mas ela não sabe como. Então ela gira, ela repete, insiste, como alguém que tenta apagar um incêndio com mais fogo. Você já tentou pensar com clareza no meio de um ataque de ansiedade? Já tentou organizar suas ideias enquanto o peito aperta e o coração dispara? É quase impossível, porque a mente, nesses momentos, não está livre. Ela está reagindo ao corpo, tentando entender com lógica o que nasceu da biologia. O medo, a inquietação, a angústia, muitas vezes não nascem do pensamento, nascem do desequilíbrio fisiológico. E até que isso seja reconhecido, pensar será apenas um agravante. A saída não se encontra em pensar melhor, e sim em voltar para o corpo, em respirar mais devagar, em caminhar com atenção, sentir os pés tocando o chão. Está em reencontrar, pouco a pouco, o próprio ritmo natural. Lento, presente, mas real. Técnicas simples como a respiração nasal profunda, o toque consciente ou uma caminhada lenta e silenciosa podem rebaixar a frequência do corpo. E quando o corpo desce, a mente desce junto. A sabedoria não é encontrada numa mente em pânico. Ela emerge de um corpo em paz. Por isso, a verdadeira reprogramação mental começa no silêncio do corpo. Começa no momento em que você deixa de tentar resolver tudo com a cabeça e começa a sentir o que o seu corpo está pedindo. Porque às vezes o que ele pede não é resposta, é descanso, é presença, é acolhimento. Quando você honra o corpo, a mente agradece. E o barulho aos poucos começa a ceder. Há uma guerra silenciosa que muita gente vive todos os dias.
uma guerra contra os próprios pensamentos. Acorda-se já tentando controlar a mente. Cada ideia que surge é examinada, julgada, combatida. O pensamento vem e logo se tenta empurrar, negar, calar. Mas quanto mais se tenta controlar, mais ele insiste. É como tentar apagar um incêndio com sopros. O esforço, embora sincero, só alimenta as chamas. Resistir ao pensamento é como entrar num rio e lutar contra a corrente. Você cansa, afunda e, no fim, percebe que a única forma de atravessar é parar de brigar com a água. Porque tudo que você combate internamente ganha força. A resistência é um convite, um combustível. Ao lutar contra o pensamento, você não o dissolve, e sim fixa, torna importante, transforma em inimigo, e então ele passa a ocupar todo o espaço da sua consciência. O estoicismo não nos ensina a eliminar o pensamento. Ele nos ensina a reposicionar, a observar sem se fundir, a perceber o que passa pela mente como se olha pela janela, reconhecendo o que vem, o que vai, mas sem correr atrás, sem tentar capturar o vento. Há sabedoria em olhar o pensamento com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, em dizer, por dentro, sim, eu vi você, mas eu não sou você e não preciso seguir você. Quando você se desfaz da obrigação de controlar tudo o que pensa, nasce um novo tipo de liberdade. Uma liberdade tranquila, silenciosa. Liberdade que vem da escolha consciente de não se envolver. O pensamento vem e você permite que ele passe, como uma nuvem. E nesse espaço que se abre entre o pensamento e a ação, entre a mente e o impulso, há clareza, há presença, há poder. O verdadeiro domínio da mente não está na força, está na suavidade, em não se confundir com aquilo que passa por ela. Lembrar a cada instante que você é o céu e não a tempestade, que você é aquele que observa e não o que grita por dentro. Quando você entende isso, o barulho pode até continuar por um tempo, mas ele não te arrasta mais, porque ele já não comanda mais quem você é. Existem pensamentos que não querem ser resolvidos, querem ser ouvidos, reconhecidos, nomeados, transformados em linguagem. Enquanto ficam soltos, sem forma, sem espaço, eles se acumulam, viram pressão, viram tensão no peito, nó na garganta, agitação nos olhos. Mas algo curioso acontece quando você escreve. Quando você permite que o pensamento ganhe forma através da palavra escrita, ele se acalma, se organiza, ele se transforma. Escrever não é apenas registrar ideias, é liberar o que estava preso, é abrir uma válvula silenciosa dentro da mente. Aquele emaranhado de frases que rodavam em círculos agora encontra direção. Aquele turbilhão que parecia impossível de compreender começa, aos poucos, a ganhar contornos. E o que antes parecia uma ameaça abstrata começa a se mostrar como algo mais humano, porque aquilo que é nomeado deixa de ser sombra. A ciência já confirmou o que os antigos já sabiam. O ato de escrever reduz o estresse e também a ansiedade, diminui a atividade das regiões cerebrais ligadas ao medo e à reatividade. Ativa a parte do cérebro responsável pela autorregulação emocional. É como se, ao escrever, você lembrasse sua mente de que não está mais em perigo, de que existe um espaço seguro para processar o que sente. E esse espaço é o papel. Não é à toa que os sábios escreviam. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. A escrita era como uma limpeza interna, um ritual silencioso de volta à essência, modo de purificar os pensamentos antes que eles contaminassem o espírito. Porque a mente, quando cheia demais, precisa esvaziar. E poucas coisas esvaziam com tanta dignidade quanto escrever. Não se trata de escrever bonito, nem de buscar respostas. Trata-se de deixar sair, permitir que o que está dentro encontre saída sem julgamento. A página não exige perfeição, ela só exige verdade. E quando há verdade, nasce alívio, há presença e liberdade. A mente deixa de ser cárcere e começa a se tornar abrigo. A escrita, então,
não é mais uma técnica, é um caminho de volta para si mesmo, com mais leveza, clareza e encontrando a paz. Imagine uma casa onde todas as luzes estão acesas ao mesmo tempo em todos os cômodos, mesmo os que estão vazios, os que não são usados há dias. É luz demais, é energia demais, e no fim, nenhuma delas realmente ilumina. Assim é a mente quando está superestimulada. Pensamentos acesos em todas as direções. Ideias, suposições, lembranças, medos, cobranças, todos pedindo atenção ao mesmo tempo, querendo ser ouvidos, resolvidos, compreendidos. E você ali, cansado, esgotado, sem saber por onde começar. Não é que todos os pensamentos sejam inúteis, mas muitos deles são apenas ruído, reflexos de uma mente condicionada a nunca descansar, a nunca parar, a acreditar que, se não pensar em tudo, tudo vai dar errado. Mas isso não é vigilância, isso é exaustão. É manter todas as luzes acesas, mesmo quando não há ninguém em casa. Gastar energia com aquilo que não precisa de atenção agora, ou talvez nunca precisou. Cada pensamento é como uma lâmpada, e muitos estão ligados apenas por hábito, por medo, costume. Pensar em tudo, o tempo todo, é como tentar ver o mundo inteiro ao mesmo tempo e acabar não enxergando nada com clareza. A sabedoria está em aprender a selecionar, em entender que nem todo pensamento merece ser iluminado, que há cômodos dentro de nós que precisam ser deixados em paz, que o silêncio também é uma forma de cuidado. A prática da atenção seletiva não é ignorar o que se passa na mente, é observar com presença e decidir com calma o que realmente importa agora. Acender só aquilo que precisa de luz. Criar espaços escuros, mas seguros, espaços de pausa, onde a alma pode descansar, porque a clareza não nasce do excesso de luz, e sim do contraste, do foco, daquilo que você escolhe ver e daquilo que, com sabedoria, escolhe deixar passar. Viver com consciência não é viver com tudo aceso, é viver com intenção, com ritmo, direção. É aprender a desligar os cômodos da mente que estão consumindo sua paz e, nesse escuro escolhido, encontrar um tipo de luz mais profunda. Luz que não vem do pensamento, mas do silêncio que nasce quando o barulho finalmente se cala. Existe uma ideia equivocada de que silenciar a mente é desistir de entender, desistir de lutar. Mas o silêncio verdadeiro não é abandono, é retorno. Reconexão com algo que estava encoberto pelo ruído constante dos pensamentos. Quando a mente se cala, o que sobra não é o vazio, é a essência, consciência nua, aquilo que estava ali o tempo todo, mas que nunca teve espaço para emergir. Pensamento é função, não é identidade. Você não é o que pensa, você é o que observa, o que sente, o que permanece quando os pensamentos vão embora. A mente é uma ferramenta, mas, usada sem consciência, ela se torna um tirano. E nessa tirania, você se esquece de quem é. Passa a acreditar que é aquele que precisa resolver tudo, que precisa entender tudo, que precisa estar em vigilância constante para evitar o pior. Mas o pior, muitas vezes, é justamente nunca descansar. Viver em guerra com a mente é uma batalha que não se vence, porque ela desgasta por dentro. Te deixa sozinho, sozinho dentro de si. É uma solidão diferente que não se resolve com companhia, só com presença, acolhimento, só com aquela coragem silenciosa de se sentar consigo mesmo, em paz, mesmo quando a paz ainda não chegou. De olhar para dentro e dizer: eu não vou mais brigar com você, nem com o que penso e sinto. Uma filosofia antiga dizia que nada externo tem poder sobre você, a não ser que você permita. Isso vale também para os pensamentos. Eles podem passar, podem surgir, gritar, pedir atenção, mas o poder deles só se instala quando você entrega o trono, quando você acredita que eles são você, mas não são. Eles são visitantes, alguns breves, outros persistentes, mas todos passageiros. Todos aprendem a partir do momento em que você os observa, sem se curvar. A paz que você procura talvez não esteja em pensar melhor, talvez não esteja em encontrar uma resposta perfeita,
Talvez ela esteja em se lembrar de quem você é sem todo esse barulho. Em descobrir que por trás do caos mental há um centro silencioso, um ponto firme, um espaço que nunca foi tocado por pensamentos, por medos, por culpas, um espaço seu, inabalável, sereno. Quando a mente se aquieta, esse espaço emerge, e nele a alma finalmente tem espaço para respirar. Se esse vídeo falou com o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a paz. Isso mostra que você está nessa jornada de liberdade mental junto comigo. Deixe seu like e se inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa calar o barulho por dentro. Às vezes, o que mais falta é um lembrete silencioso. Até a próxima.